pessoal, como vão? Aqui é a professora Maíra, professora de ciências de vocês. Espero que estejam bem, apesar dessa quarentena, desse processo todo de isolamento social. A aula de hoje, ela já está disponível nas teleaulas, lá na página do YouTube, na página da Rede Minas. Porém, eu resolvi gravar a aula, considerando que a gente não estava trabalhando exatamente esse conteúdo. Então, para facilitar o entendimento de vocês e ter um melhor andamento da resolução dos exercícios do PET, que é o plano de estudo tutorado que vocês já receberam, a gente vai ter essas videoaulas. Quando eu ver que não é necessário fazer uma videoaula, eu posso até sugerir os vídeos do YouTube, mas por enquanto eu prefiro ir acompanhando vocês mais de perto e fazendo videoaula de acordo com as demandas que eu sei que a gente teria em sala de aula se fosse uma aula, né, eu lá prontinha dentro da sala trabalhando com vocês. Então vamos lá. Hoje a ideia é a gente estudar a matéria e as mudanças de estado físico da matéria. A gente vai ter três estados, a matéria vai se apresentar na natureza. Esses três estados, eles vão ser estudados, né, com a gente aqui a partir da água. Então a água serve como modelo para o estudo dos estados físicos da matéria. Mas calma, né, um monte de terminologias doidas, vamos por partes que a gente conhece. Ela é formada por átomos diferentes. Então, eu estou sem bolinhas, né, representativas aqui, deixei no armário lá da escola. Eu vou usar esses ímãs de geladeira aqui. Imagine que eles sejam esféricos, né, redondinhos e não achatadinhos. Mas os átomos, eles não são bolinhas sólidas, né, eles vão ter uma estrutura com um núcleo, né, bem denso, que é onde vai estar a maior parte da matéria, e em volta desse núcleo os elétrons, e assim, o tamanho do núcleo e a quantidade de elétrons em torno do átomo é que vai diferenciar os elementos. Então, por exemplo, se a gente pensar na água, a gente vai ter um átomo de oxigênio que faz duas ligações com dois átomos de hidrogênio. Esses dois átomos de hidrogênio com esse átomo de oxigênio formam o H2O. Então, o H2 significa o quê? Dois átomos de hidrogênio. O O, um átomo de oxigênio. Essa é a ligação da molécula básica, a menor parte, né, de agregado, formando, né, a água lá que a gente tem para a gente tomar. Então, se eu pegar esse copo d'água aqui, o que está aqui para a gente nesse líquido são várias moléculas de H2O. Com certeza temos impurezas aqui, né, ciscos e outras coisas misturadas, mas basicamente é H2O, a água que a gente conhece em estado líquido. Então, para essa formação básica da matéria aqui, a gente vê que não vai mudar a conformação da água se eu pegar ela aqui, estado líquido no copo, ou se eu pegar, o gelo, aqui, né, essa água que eu congelei, em estado sólido. Isso aqui é água do mesmo jeito. Então, se eu avaliasse isso aqui, eu veria que tem H2O, da mesma maneira que a água líquida. E se eu pegar vapor de água, também é H2O, só que em forma de vapor. Então, eu estou falando que é a mesma substância, só que ela em estados físicos diferentes. Sólido, líquido e o vapor representa o estado gasoso. Então, por isso que a gente usa a água, que é mais fácil, né, da gente compreender essas diferenciações de estado aqui dela. E aí, dentro desse contexto, a gente vai entender um pouco sobre como que as moléculas estão agregadas ali. Então, se eu pegar lá a moléculazinha que eu fiz para vocês de mentirinha de água, com dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tem muitas moléculas de H2O no copo de água. Só que a maneira como essas moléculas estão próximas ou distantes delas, umas das outras, né, é que vai fazer com que a água esteja em estado líquido, em estado sólido ou em estado gasoso. Como que isso procede? Bom, imagine a seguinte coisa, imagine um show, no iniciozinho, quando ninguém chegou ainda, aí as pessoas começam a se agregar próximo do palco. Mas estão ainda distantes umas das outras. Raramente uma pessoa vai esbarrar na outra, né? E vai ter um espaço vago ali muito grande, que pode ser preenchido por N coisas em volta daquelas pessoas ali. Isso aí pra gente representaria um estado gasoso. Pensa em cada pessoa com uma molécula de água. As pessoas estão esparsas ali. O estado gasoso, ele tem uma característica, são duas características importantes. Então, a substância em estado gasoso, ela não tem forma definida, então ela está
esparsa, né? Então imagina o vapor d'água, está solto por aí, né? E nem o volume dela é definido. Então, você pode, por exemplo, pegar vapor de água, colocar dentro de uma seringa e apertar e comprimir, ou esticar um pouco. A forma vai variar, porque as moléculas estão longe. Então, as pessoas estão longe ali, espalhadas no total. Quando você passa para o estado líquido, já você vai ter uma diferença. As moléculas se agregam um pouco mais, elas estão um pouco mais próximas. E aí você imagina que é um pouquinho antes de começar o show. As pessoas começam a se aproximar meio muito ali, né? O estado líquido é esse aqui. O volume de água vai sempre ser o mesmo. Então, se eu pegar essa quantidade de água aqui e virar dentro de outro copo de vidro, vai continuar sendo essa quantidade de água. Se eu virar tudo, né? Até a última gotinha. Se eu pegar 1 litro de leite, tirar de dentro da caixinha de leite e virar num copão, ele vai continuar sendo 1 litro de leite. Mas ele pode ficar na forma da caixinha de leite e pode ficar na forma do copo d'água. Eu posso virar ele aqui na forminha de gelo e ele se adequar à forma dos locais, né, onde ele vai ficar com um cubinho de gelo. Então, quando a substância está em estado líquido, ela vai ter o volume dela, né, o mesmo. Então, volume definido, mas a forma não é definida. Então, o líquido ele sempre vai se adequar à forma do recipiente que o contém. Isso é uma característica importante da substância em estado líquido. Agora, quando a gente fala do estado gasoso, a gente está falando de moléculas mais afastadas. Então, elas não vão se adequar a nenhuma dessas regras. Então, nem vão ter volume, nem a forma definida. E agora, a gente vindo para o sólido, a gente tem o que seria começou o show. Está no auge, todo mundo aglomerado, pacotado. As moléculas estão próximas, muito, muito amontoadas uma em cima da outra, e aí com isso a gente tem um formato definido e um volume também definido. Isso é o que define o estado sólido. A substância tem forma, né, e volume definidos aqui. Ok? Então eu vou passar de um estado de menor energia entre as moléculas, em que eu tenho forma e volume definido, e vou passar um estado que eu só tenho o volume definido, a forma não vai ser mais definida, né? Vai ser definida, no caso, pelo recipiente que contiver a água aqui. Então, ela vai estar no estado líquido. Sólido para o líquido, fusão é o termo adequado. Mas esse processo aqui, ele ainda tem outros tantos, né, associados, essas mudanças de estado físico da água. Então, eu posso pegar essa água aqui e voltar ela para a geladeira e congelar. Qual que é o nome técnico correto disso? É solidificação. Então, eu vou transformar a água em gelo. Então, eu vou transformar a água para o estado sólido. O que eu estou fazendo quando eu coloco a água no congelador? Ao reduzir a temperatura aqui, eu vou diminuir a movimentação das moléculas. E aí, eu vou fazer com que elas se aproximem, né? E que elas tenham uma atração natural. Então, esses materiais, essas moléculas, elas já tendem a se atrair. E aí, elas atraem para mais perto, até chegar à formação do gelo. No caso da água, ela tem uma diferença das outras substâncias. O gelo, o sólido, o volume dele tende a ser menor do que no estado líquido, das substâncias em geral. Então, quando você transforma, né, você pega uma quantidade de um metal, por exemplo, em estado líquido, e reduz a temperatura, ele volta para o estado sólido, ele tende a reduzir um pouco o volume, né, isso em escala muito pequena, mas ele reduz porque ele está passando por um processo de aproximação das moléculas ali. No caso da água, acontece um processo diferente, é importante para a manutenção da vida nesses locais congelados, muito frios, né? No caso da água, existe uma diferença aqui nas ligações da molécula de água, que faz com que o gelo se expanda. Por isso que a garrafa, por exemplo, de cerveja, a garrafa de água, de vidro que você coloca no congelador, se ela estiver muito cheia, ela estoura. Ou a garrafa de Coca-Cola, por exemplo, você põe no congelador e esquece. Ela estoura. Por que ela estoura? Porque está cheio de água ali, né? Aquele líquido ali, seja cerveja, seja refrigerante, seja um suco, ele tem muita água. E na hora que congela, a molécula de água, né, a ligação entre elas faz com que dê uma expandida. E o gelo, ele se torna menos denso. A gente poderia falar de uma maneira muito grotesca que ele fica menos pesado que a água, mas esse termo é equivocado, é errado.
porque o peso esse termo peso vai depender de outras coisas que a gente ainda vai ver à parte, mas ele vai ficar menos denso, ou seja, ele tende a flutuar na água, né, em estado líquido. Por isso que quando congela um lago, a camada superficial é que fica congelada. Então, se a gente for em locais que a gente tem, por exemplo, Groenlândia, Antártida, alguma coisa no Polo Norte, a gente vai ver que tem uma faixa, né, de gelo, às vezes de até quilômetros, mas embaixo você tem água em estado líquido. Isso permite que os organismos vivos sobrevivam ali embaixo. Ok? E aí, continuando, a gente falou de gelo, né, do estado sólido para o estado líquido, a gente está falando de fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Agora eu posso pegar essa água e ferver. Então, eu fervi aqui a água no meu caldeirão. Não sei se vai dar para ver direito o vapor, acho que vai dar. Esse vapor aqui é a água em estado gasoso. Então, quando eu adicionei aqui mais energia no sistema, né, eu aumentei a temperatura, eu fiz com que as moléculas se afastassem tanto que elas passaram do estado líquido para o estado gasoso. Então, esse vapor vai embora, a não ser que eu coloque uma superfície, né, mais fria do que está aqui a temperatura do vapor, e aí ele vai sofrer um processo que a gente vai falar também. Mas esse processo aqui, a vaporização ou evaporação, é um processo importantíssimo para o ciclo da água, por exemplo. Então, quando a água está lá no lago, ou às vezes chove, aí tem uma superfície de cimento, bacia assim, impermeável, vai ter uma poça ali que vai durar um pouquinho. Quando só esquentar, ela vai sumir ou praticamente sumir toda. A água das lagoas, lagos, elas também, a água também vai evaporar. A superfície do oceano está evaporando o tempo todo. E isso que vai abastecer, né, as nuvens lá, falando de um jeito muito grotesco. Mas essa água evaporando é que permite, né, a formação de nuvens de chuva que vão cair aí mundo afora. Então, esse processo aqui, do estado líquido para o estado gasoso, é a vaporização ou evaporação, ok? Só que aí a gente tem outros processos aqui. Então, por exemplo, quando a água evaporou, encontrou a tampa, que é uma superfície que está mais fria ali do que a temperatura do vapor, ela vai formar essas gotinhas aqui. Essas gotinhas são um processo de condensação. É a água em estado de vapor voltando para o estado líquido. Então, quando isso vai acontecer, geralmente quando o vapor topa, né, como encosta numa superfície mais fria do que a temperatura que ele está ali. E aí as moléculas se tornam, né, se agregam novamente, diminui a quantidade de energia naquele sistema, e aí a tampa esquenta, porque ela está absorvendo a temperatura, né, se ela ficar muito tempo exposta ali, ela vai absorver aquela temperatura, esse material ali, e aí o estado líquido vai se apresentar aqui. Isso é o que acontece, por exemplo, com orvalho. Então, às vezes tá uma temperatura mais ou menos quente, então você tem muito vapor, por exemplo, choveu muito, aí você tem muito vapor de água, e esse vapor de água topa com a superfície de uma folha, que está mais fria, né? Aí ele vira aquelas gotinhas na folha. Ou no carro, né? Embaça o vidro todo. Isso aí é o processo em que você vai ter a condensação. É o mesmo processo que vai ser responsável pela formação das chuvas. Então, as nuvens lá de vapor, em algum momento elas topam com um ar frio, e aí resfriam e as gotas de chuva caem. Acontece que tem um processo que vai saltar direto. Ao invés da água em estado gasoso, do vapor, passar para o estado líquido, ela vai passar direto para o estado sólido, para o estado de gelo. E aí, o nome é sublimação. A sublimação ela vai acontecer tanto do estado gasoso para o estado sólido, quanto do estado sólido para o estado gasoso. É o mesmo nome que a gente utiliza, é o mesmo termo. Quando isso acontece, pôr gelo aqui e colocar ele dentro de uma frigideira quente, na hora que eu jogar ele já vai evaporar o vapor muito rapidamente. Isso é sublimação. Então, você está esquentando tão rapidamente o gelo que ele está evaporando. Nas geleiras, por exemplo, quando o sol, né, no período de verão, quando o sol bate diretamente, você tem esse processo acontecendo ali. Não é tão agressivo, né, quanto o da frigideira, mas acontece. E o processo contrário, que também recebe o nome de sublimação, a gente tem, por exemplo, quando ocorre no guarda-roupa, a gente coloca aquelas bolinhas de naftalina, a gente coloca a bolinha, ela some, né? Tem gente que fala, a barata comeu, não tem nada a ver com a barata, coitada, ela é inocente, pelo menos nessa parte ela é inocente. O que acontece é que aquela bolinha de naftalina, ela está em estado sólido, aquela substância, ela, em temperatura ambiente, ela vai passar direto para o estado gasoso, ela vai virar um vaporzinho ali e vai sumir com o tempo, né? Isso vai levar dias, semanas, meses, dependendo do ambiente e da temperatura.
E isso é um processo também que a gente chama de sublimação. Então, se do sólido passou para o gasoso, feita naftalina, sublimação. Do gasoso passou para o sólido, sublimação também. É o mesmo nome para o processo indo e vindo, né? E aí, basicamente, são esses, né, os processos que acontecem aí e estão relacionados também com o ciclo da água, e todos eles têm, a fonte deles é o quê? As mudanças de temperatura ali. Tem outra forma de ser influenciado? Tem, por exemplo, a pressão. Então, quando a gente altera a pressão, você altera também a quantidade de temperatura, por exemplo, que você precisa para alterar o estado físico da matéria. Então, a água ela vai se transformar do estado líquido para o gasoso, ferver, entrar em ebulição e virar vapor, em temperaturas um pouco diferentes se tiver ao nível do mar ou se tiver um pouco acima. Por quê? Porque a pressão atmosférica é diferente. Então, se você estiver em um lugar montanhoso, a temperatura vai ser um pouquinho diferente da temperatura que você precisaria para ferver a água ao nível do mar. E essas diferenças só porque você tem pressão atmosférica diferente ali ao nível do mar e lá na região montanhosa, tá? E isso a gente vê, por exemplo, com a panela de pressão. Se você colocar o alimento na panela de pressão, fechadinho, bonitinho, com a borracha, né, funcional, vai ferver muito mais rapidamente do que se você estiver fervendo numa panela aberta. Então, aquela panela de pressão ela aumenta a pressão no sistema, então você precisa de menos temperatura ali para você atingir, né, o cozimento, menos tempo, para você atingir o cozimento do alimento. E aí, eu acho que com isso aqui vocês já conseguem responder boa parte das questões. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Dúvidas, chama lá no WhatsApp. Um abraço a todos.